Olá, como é a expansão de consciência? Bem, eu não sei como é que é para você, mas eu vou compartilhar contigo como é para mim. Eu sou Lara Silva, eu ajudo pessoas que estão cansadas da dor, do sofrimento, a virarem a página e terem realmente uma vida mais leve, sem perda de tempo. E criei esse canal para divulgar as minhas ideias, os meus estudos, as coisas que eu mais gosto e a forma que eu tenho também para contribuir com você. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. Bem, eu me lembro quando eu estava na faculdade e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei de coisas muito diferentes, sabe? E eu estava bem no começo da faculdade e eu lembro que naquela época começava a se falar mais sobre PNL, já faz um tempo bom isso, da programação neurolinguística. E eu comentei com a minha mãe que eu ia fazer um curso de programação neurolinguística. Ela falou assim: ai, não fica mexendo com essas coisas, não, porque confunde a cabeça da gente, porque fica cheio de ideia nova. Quando a gente fala em expansão de consciência, a ideia é justamente isso. E a minha mãe tinha razão de sentir tanto medo por mim, porque na verdade é um constante processo, pelo menos foi o que eu vivenciei e o que eu vivencio até hoje, que é um constante processo de desconstrução e uma nova construção, desconstrução e uma nova construção. É como se o tempo todo a gente fosse convidado a fazer novas conexões, pensar de um jeito diferente e além dos limites, porque aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, aquilo que te trouxe até aqui, nossa, foi muito bom aquele teu jeito de pensar, aquele teu jeito de agir, com certeza foi uma bênção e realmente há de ser, você tem que ser muito grato mesmo. Eu, pelo menos, sou muito grata a tudo que me trouxe até aqui. Mas eu percebo que para ir além desse ponto, eu preciso me permitir desconstruir, eu preciso me permitir abrir mão de coisas. É como se a gente, na verdade, a gente fala muito em desapego, as pessoas associam muito desapego a dinheiro, a bens materiais, mas o que eu percebo mesmo é que, com relação a isso, até que as pessoas não estão tão mal assim, mas elas estão muito apegadas às próprias ideias. Eu, pelo menos, eu percebo isso comigo. Então, tem algumas ideias, mesmo algumas ideias que me fazem sofrer, mas eu aprendi com pessoas que são importantes para mim, como meu pai, minha mãe, minha família. Então, parece que é difícil abrir mão daquilo, sabe? Então, a expansão de consciência é justamente esse convite de você perceber ideias, sensações, sentimentos, emoções que estão limitando o seu processo de evolução. Eu acredito de coração que a evolução e a expansão, elas são naturais, elas são processos naturais. Então, naturalmente, a gente está sempre crescendo, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre expandindo. Mesmo que você tenha uma sensação assim de marasmo, que parece que nada muda, mesmo que seja só um pouquinho, se você observar em você e observar ao redor, a gente sempre está um pouquinho diferente. Mas quando a gente quer, a gente escolhe fazer essa mudança, então a gente precisa cada vez mais estar aberto, né, a desapegar desses pensamentos, dessas ideias, desses sentimentos que já foram muito úteis para a gente, né, num passado, mas que hoje realmente está bloqueando o seu caminhar. Às vezes, quando a gente é criança, a gente tem uma cartilha, né? Uma cartilha, entre aspas, um figurino de como que você deve se comportar em tal situação, naquela outra situação. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se percebendo como um ser tão único, mas tão único, que não tem como a gente se encaixar dentro de uma cartilha, não tem como a gente se encaixar dentro de um figurino, não tem como aquilo satisfazer as nossas necessidades, o nosso jeito de ser. Então, será que você está disponível a abrir mão desse figurino? Está disponível a abrir mão dessa cartilha que você aprendeu? Mas foram pessoas tão importantes que te deram essa cartilha, que te deram esse figurino? E aí, como seria abrir mão dessa cartilha sem abrir mão dessas pessoas importantes, continuar mantendo elas com um lugarzinho bem especial no coração? Será que seria possível para você?
E como seria também aprender novas abordagens de expansão de consciência? Como seria participar do Viver Mais Leve, se permitir entrar em contato com esses pensamentos, com essas emoções, sentimentos que estão lá dentro, que estão atravancando sua vida há tanto tempo. E o pior de tudo, você sabe o que é? Que para a gente compensar a existência de pensamentos e sentimentos que não estão te servindo de mais nada, está só limitando a sua vida, a gente precisa se esforçar mais e mais e mais e mais. Então, sabe quando aquela gente chega um momento que está assim, parece que está dando murro em ponta de faca, parece que a gente corre, corre, corre e não sai do lugar? Então, como seria a sua vida se você começasse a fazer novas perguntas? Como seria a sua vida se você estivesse disponível a deixar o passado para o passado? Como seria a sua vida se você estivesse disponível a deixar velhos sonhos que já não fazem mais sentido para você para trás? Né? Ao invés de ficar correndo atrás deles, mas não faz mais sentido, né? Como seria você olhar para o seu passado, olhar para o seu futuro, olhar para o seu presente de uma maneira que talvez você nunca imaginou que fosse possível? Bom, então é assim que é para mim expansão de consciência, é abrir espaço, é como limpar uma despensa, né? E ao invés de ficar se preocupando em encher todas as prateleiras, muito pelo contrário, quando faz limpeza, aproveita e deixa vários espaços vazios para coisas novas aparecendo na nossa vida. Então é essa a minha reflexão. Se você não deu um like nesse vídeo ainda, deixa o like aí e até a próxima.